Você já imaginou um míssil capaz de voar de Kiev a Moscou em menos de 1 hora, carregando uma ogiva capaz de destruir quarteirões inteiros? Parece algo reservado apenas às maiores potências mundiais, certo? Errado. Este poderio bélico não é americano, não é russo, é ucraniano, e recebe o nome de Flamingo FP5. O Flamingo não é apenas um míssil qualquer, é a mais recente e surpreendente resposta da Ucrânia diante da agressão russa. Desenvolvido pela empresa de defesa Firepoin, ele representa um salto tecnológico com impacto estratégico sem precedentes. Por anos, Vladimir Putin repetiu para seu povo que Moscou era intocável, que nenhum projétil ucraniano poderia sequer ameaçar a capital russa. Mas essa promessa, hoje, parece estar perto do colapso. Não se deixe enganar pelo nome Flamingo. Apesar de soar delicado, sua cor rosa, resultado de um erro de pintura, virou um símbolo de resistência, uma homenagem às mulheres que participaram da fabricação deste foguete. Mais que uma mera arma, este míssil carregado de significado soa como uma mensagem alta e clara para Moscou e o mundo, tão impactante que até mesmo a figura de Donald Trump entrou na discussão, antecipando tempos interessantes. Em 18 de agosto, um marco foi alcançado quando a Ucrânia revelou ao mundo um míssil de cruzeiro que já está saindo da linha de produção, não um protótipo, mas uma arma pronta para entrar em ação. O Flamingo é lançado do solo por veículos móveis, conferindo-lhe agilidade e descrição. Sua maior arma? O alcance estonteante de cerca de 1.900 milhas, ou 3.000 quilômetros. Isso significa que ele pode atingir profundamente o território russo, chegando a pontos estratégicos como Moscou, São Petersburgo e até regiões da Sibéria. Um verdadeiro divisor de águas no tabuleiro da guerra. Mas o perigo do Flamingo não repousa apenas na distância que ele consegue voar. Seu poder destrutivo é igualmente aterrador. Pesquisas iniciais indicam que sua ogiva ultrapassa 1 tonelada, mais que o dobro do míssil Tomahawk americano, um dos mais temidos do planeta. Para os planejadores militares russos, isso é um alarme que não podem ignorar. Comparado a armamentos anteriores da Ucrânia, como o míssil Neptuno ou os drones Pelonitsia, o Flamingo pertence a uma categoria diferente. Enquanto o Neptuno tinha alcance limitado e os drones operavam para ataques de curto alcance, o Flamingo combina o melhor dos dois mundos. Triplica o alcance e carrega uma bomba estratégica que muda completamente o jogo. Se o nome já surpreende, sua história é ainda mais impressionante. O projeto nasceu em meio ao conflito, desenvolvido em apenas 9 meses, uma velocidade quase inacreditável para um míssil tão sofisticado. Equipes trabalharam sob pressão, protegidas em bunkers subterrâneos para escapar dos ataques russos. Usaram inovações tecnológicas como inteligência artificial para navegação e técnicas de redução de assinatura radar, garantindo que ao ser detectado, fosse quase impossível interceptá-lo a tempo. Por trás do Flamingo, existe muita resiliência e orgulho nacional. Construído com talento local e recursos internos, o míssil representa a independência da Ucrânia em relação a tecnologias estrangeiras. Diferente de armas importadas, o país não precisa de autorização externa para usá-lo, um passo estratégico vital. Hoje a Firepoin produz um míssil por dia, com planos ambiciosos para expandir essa produção para milhares ao ano. O impacto potencial é enorme. Com um arsenal suficiente, o Flamingo pode servir como um poderoso fator de dissuasão contra a ofensiva russa, mudando a dinâmica do conflito. Imagine o presidente Putin, sabendo que qualquer ponto no horizonte pode ser alvo imediato, e que o que parecia intocável, o Moscou, agora está sob ameaça real. Mas como toda arma, o Flamingo também tem seus desafios. A produção ainda está se ajustando para aumentar os números sem comprometer a qualidade. E o lançamento em massa pode causar tensões internacionais, devido ao risco de escalada do conflito. Ainda assim, esses detalhes não diminuem o fato de que a Ucrânia criou algo que pode mudar o destino da guerra. Na próxima parte, vamos mergulhar nos detalhes técnicos que tornam o Flamingo tão eficiente, desde sua velocidade subsônica que o ajuda a escapar dos radares, até seu sistema de navegação resistente a interferências eletrônicas. Descubra como a combinação de tecnologia e determinação está transformando a resistência ucraniana em uma ameaça real e constante. Você imagina até onde isso pode chegar? Fique atento, porque o jogo está longe de acabar. Até agora, vimos que o alcance do Flamingo é capaz de atingir Moscou, São Petersburgo e até partes da Sibéria, algo que muda completamente o equilíbrio do conflito. Mas o que realmente assusta é o que essa arma carrega. Uma ogiva com mais de 1 tonelada, mais do que o dobro da carga do famoso míssil americano Tomahawk.
Isso não é apenas uma arma, é um aviso direto que faz os estrategistas russos perderem o sono. O que já sabemos sobre o Flamingo é suficiente para causar um verdadeiro alvoroço do outro lado da fronteira. Essa não é apenas mais uma arma no arsenal ucraniano. É um salto gigantesco em comparação às tecnologias anteriores, como o míssil Netuno ou os drones Pelonitsia. Enquanto o Netuno tinha um alcance limitado e era focado em navios e alvos terrestres próximos, e os drones Pelonitsia serviam para ataques de curta distância, o Flamingo é diferente. Ele combina o melhor dos dois mundos, um alcance 3 vezes maior e uma potência que o transforma em uma arma estratégica, capaz de mudar o jogo que a Rússia parecia controlar até então. Mas você já parou para pensar por que um míssil letal recebeu o nome Flamingo? Surpreendentemente, tudo começou por um erro. O primeiro exemplar foi pintado de rosa por engano. Em vez de esconder o erro, a equipe abraçou a cor e escolheu esse nome, em homenagem especial às mulheres que participaram da produção, lideradas pela chefe da linha de montagem. A CEO da Firepoin, Arena Tech, até brincou que não precisavam de um nome assustador para um míssil que pode voar 3.000 quilômetros. Outro detalhe surpreendente é que esse projeto não foi uma simples cópia de tecnologias ocidentais. O Flamingo foi desenvolvido do zero, utilizando talentos e recursos locais da Ucrânia. Isso significa que não dependem de autorização externa para usá-lo, ao contrário de outras armas estrangeiras que chegaram ao país. Atualmente a produção está em ritmo acelerado, um míssil por dia, com planos ambiciosos de alcançar milhares por ano. Agora, imagine o impacto disso. Com o arsenal crescente desses mísseis, a Ucrânia não só ganha poder de fogo, mas também uma carta estratégica capaz de intimidar e até forçar mudanças nas decisões de Putin. Será que essa nova arma pode ser o ponto de virada definitivo no conflito? Como a Rússia vai reagir ao fato de que o Flamingo Rosa pode literalmente chegar até o coração de Moscou? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos. A Ucrânia tem enfrentado bombardeios incessantes, muitas vezes sem uma lógica militar clara. Esses ataques têm como alvo não apenas bases militares, mas lares, escolas e fábricas, sendo considerados por muitos oficiais ucranianos como uma verdadeira forma de terror. É diante desse cenário de dor e resistência que nasce um novo símbolo de defesa, o míssil Flamingo. Criado por cidadãos comuns, sem experiência prévia em construção de armas, esse projeto coletivo não é apenas uma resposta aos ataques, mas uma declaração de que a Ucrânia também pode alcançar o agressor. O Flamingo não se destaca somente pelo seu alcance impressionante, que abrange toda a Rússia europeia e partes da Sibéria, mas também pela sua capacidade de atingir alvos estratégicos como fábricas militares, refinarias de petróleo e bases aéreas. A Ucrânia já empregou o míssil com sucesso em alvos como a refinaria Urayazizon, perto de Moscou, e a base aérea de Engels. Esses ataques têm causado enormes incêndios e escassez de combustível em várias regiões da Rússia, colocando uma pressão significativa na infraestrutura estratégica do país. O poder destrutivo do Flamingo é equivalente ao de armamentos de ponta, com uma ogiva que pesa mais de 1 tonelada, capaz de devastar alvos fortificados. Apesar de voar a velocidades subsônicas, o que pode parecer uma desvantagem, na verdade permite que o míssil permaneça baixo e menos detectável pelos radares. Sua construção é tão astuciosa que, uma vez detectado, pode ser tarde demais para interceptá-lo. Mas o que realmente torna o Flamingo uma ameaça aterradora é seu sistema de orientação. Ele utiliza navegação inercial com correções por inteligência artificial, tornando-o resistente a tentativas de jamming. Isso significa que mesmo sob guerra eletrônica, o míssil pode manter seu curso e cumprir sua missão. Agora, a verdadeira pergunta é, até onde a Ucrânia pode ir com essa nova tecnologia? Será que o Flamingo é a chave para mudar a balança do poder na região? A história do novo míssil ucraniano, conhecido como Flamingo FP-5, é um verdadeiro marco na defesa do país. Essa arma, com a capacidade de voar de Kiev a Moscou em menos de 1 hora, é uma mensagem clara para a Rússia. A Ucrânia, desafiando expectativas, desenvolveu esse míssil com um alcance impressionante e uma ogiva poderosa, tornando-se uma ameaça real ao território russo. O Flamingo não é apenas mais um míssil. Ele foi projetado para ser furtivo, com um formato que reduz sua assinatura no radar. Isso significa que ao avistar o Flamingo, provavelmente será tarde demais para uma reação eficaz. Mais do que isso, seu sistema de orientação não depende apenas de GPS, utilizando navegação inercial com correções de inteligência artificial, o que o torna resistente a tentativas de interferência.
Essa capacidade é um verdadeiro pesadelo para os planejadores militares russos. A versatilidade do Flamingo é assustadora. Ele pode ser lançado de caminhões, permitindo que seja deslocado rapidamente e disparado de diferentes locais, aumentando a imprevisibilidade dos ataques ucranianos. Além disso, a Ucrânia pode lançar múltiplos mísseis simultaneamente, sobrecarregando as defesas russas. Essa nova abordagem altera completamente o jogo de poder na região. E como se isso não fosse suficiente, o Flamingo oferece diferentes opções de carga. A ogiva padrão é uma explosiva de alto poder, mas há rumores sobre a possibilidade de incluir munições cluster ou até capacidades nucleares no futuro. Enquanto isso ainda é hipotético, o potencial do míssil é inegável. Se as tensões escalarem, isso pode significar um ponto de virada devastador para a Rússia. A precisão do Flamingo também é notável, com uma margem de erro de menos de 10 metros. Isso significa que ele pode atingir alvos com extrema precisão, o que é vital para ataques estratégicos. E o melhor de tudo, o custo de produção gira em torno de $500 mil por unidade, uma fração do que custa um míssil equivalente russo. Isso permite que a Ucrânia produza mais armas por menos dinheiro, tornando o Flamingo uma ameaça escalável. Agora a Rússia deve se preocupar com ataques que podem ocorrer muito longe da linha de frente. Essa mudança aparentemente pequena tem um impacto drástico na forma como os russos planejam e operam. O que parecia ser um domínio russo agora se transforma em um campo de batalha imprevisível, com a Ucrânia mostrando que está disposta a lutar e a inovar em sua defesa. A pergunta que fica é, até onde essa nova realidade pode levar os dois países? Você já imaginou o que aconteceria se um míssil capaz de voar de Kiev a Moscou em menos de 1 hora existisse? Um projétil carregando uma ogiva pesada o suficiente para destruir um quarteirão inteiro? Parece coisa dos arsenais das superpotências, certo? Mas não é americano nem russo. É ucraniano, e se chama Flamingo FP5. Desde agosto de 2025, a Ucrânia revelou este míssil de cruzeiro produzido localmente pela empresa Firepoin. Ele não é um protótipo. Já está saindo da linha de montagem, pronto para desafiar as certezas do Kremlin. Com um alcance de quase 3.000 quilômetros, o Flamingo pode atingir grandes centros russos como Moscou, São Petersburgo e até o coração da Sibéria. E não para por aí, sua ogiva tem mais de 1 tonelada, mais que o dobro do famoso Tomahawk americano. Mas o Flamingo não é só potência e alcance. É uma mensagem clara de que a Ucrânia pode contra-atacar, interrompendo anos de bombardeios que devastaram cidades, escolas e fábricas. Você sabia que a primeira unidade saiu da fábrica pintada de rosa por engano? Em vez de corrigir, os desenvolvedores abraçaram essa identidade, homenageando as mulheres que lideraram a produção, e batizaram esse míssil cor-de-rosa como Flamingo. Desenvolvido em tempo recorde com uma engenharia que misturou inteligência artificial para navegação e furtividade para evitar radares, o Flamingo é capaz de voar baixo, quase sem ser notado, e resistir a interferências eletrônicas. É lançado de caminhões móveis, permitindo ataque surpresa de múltiplos pontos, o que desestabiliza até mesmo as defesas russas mais caras e avançadas. Mas será que essa arma é invencível? Não. Sua produção ainda está em crescimento, e a Ucrânia enfrenta desafios para escalar a fabricação em meio a sanções e escassez de materiais. Além disso, a escalada do uso do Flamingo poderia provocar reações internacionais contra a nova intensificação do conflito. Mesmo assim, essas limitações são pequenas perto do impacto que já causou. Do outro lado, a Rússia tenta minimizar o perigo, com propagandistas em redes estatais defendendo que o míssil seria uma versão adaptada de um projeto britânico, o FP5 Melanian, cuja capacidade e velocidade são similares, 950 km por hora e alcance de 3.000 km com a mesma ogiva pesada. Mas essa tentativa de desvalorização só revela o quanto o Kremlin está preocupado. Você consegue imaginar o que acontece quando a confiança de uma superpotência começa a vacilar? Para a Rússia, o Flamingo não é só um míssil, é um terremoto estratégico. Com ele não basta proteger as linhas de frente. Moscou precisa rever toda a sua defesa, porque ataques podem vir de onde menos espera, a qualquer momento. Essa realidade o Kremlin tenta esconder, mas por trás das câmeras, o desespero é real. O Flamingo não só atinge alvos militares, mas abala a economia, a política e o próprio território russo. Estamos diante de um divisor de águas, onde a defesa ucraniana ganha uma arma capaz de romper o controle absoluto que Putin se apoiava por anos. Agora a ameaça é mais perigosa, mais próxima e, acima de tudo, mais efetiva.
Mas essa história ainda tem mais revelações. Será que a escalada provocada pelo Flamingo será o estupim para uma virada definitiva? Ou a reação russa irá endurecer ainda mais o conflito? Essa é uma guerra de inteligência e rapidez, e o Flamingo voa firme nessa disputa. Enquanto isso, a inflamada tensão entre tecnologia, estratégia e emoção continua a acelerar. Fique atento, porque o próximo capítulo dessa história ainda promete virar o mundo de cabeça para baixo. Você está preparado para descobrir o que vem a seguir? Até agora, vimos como a Rússia construiu uma defesa complexa, com múltiplas camadas, redes de radar e sistemas de alerta espalhados por milhares de quilômetros. Tudo feito para proteger seu território e manter a ilusão de invulnerabilidade. Mas e se eu te dissesse que existe uma arma que simplesmente ignora tudo isso? Um míssil que atravessa essas defesas como se elas não existissem? Como isso muda o jogo? Esse míssil é o Flamingo. Ele não se importa com camadas de defesa. É veloz, inteligente e quase impossível de detectar. Imagine as noites em Moscou, generais perdendo o sono, porque sabem que um único Flamingo pode pousar exatamente onde quiser. Isso não é apenas um problema isolado. É o medo de que a Ucrânia agora tenha o poder de atacar profundamente o coração da Rússia, em áreas que antes pareciam intocáveis. Você consegue imaginar a frustração e o pânico que isso provoca? Essa nova ameaça obriga a Rússia a repensar tudo. Como posicionar suas tropas? Como proteger suas linhas de suprimento? Como defender suas fronteiras? Eles estão sendo forçados a se esticar ao máximo, a se preparar para ataques que nunca imaginaram enfrentar. Esse desgaste militar não fica só no campo de batalha. Ele se espalha para a economia. A máquina de guerra russa não é barata. Cada movimento de equipamento, cada reforço em uma base, cada atualização em um radar suga mais dinheiro do orçamento. E o Flamingo piora essa situação. A Rússia não pode se dar ao luxo de deixar nada desprotegido. Isso significa gastos ainda maiores, justamente quando a economia já está cambaleando. Sanções cortaram mercados essenciais. As exportações de energia não geram mais a receita de antes. A inflação sobe silenciosa, corroendo o poder de compra. Agora, com o Flamingo forçando investimentos extras em defesa, o rombo financeiro só aumenta. Mas o golpe mais duro pode ser no campo político. A Rússia investiu anos construindo uma narrativa de força. Mostrava ao mundo e aos seus próprios cidadãos que estava no controle, vencendo a guerra, enquanto a Ucrânia era fraca e impotente. Só que essa história está desmoronando diante dos olhos de todos. É difícil manter essa fachada quando suas bases estão vulneráveis, quando seus sistemas de defesa aérea falham, quando a população começa a se perguntar como a Ucrânia consegue atacar dentro do território russo. O Flamingo não é só um desafio militar, é uma ameaça direta à imagem e à autoridade do Kremlin. Como continuar fingindo força, quando um míssil nas mãos do inimigo desfaz todo o poder que você tenta projetar? A pergunta que fica é: será que essa arma pode ser o estupim que vai abalar as estruturas do regime? Ou será que a Rússia vai encontrar uma forma de virar esse jogo, antes que seja tarde demais? Você já imaginou uma arma que pode voar de Kiev a Moscou em menos de 1 hora, destruindo tudo em seu caminho, como um verdadeiro fantasma letal? Parece coisa de superpotências, certo? Mas o mais chocante, essa arma não é nem americana nem russa. É ucraniana, e seu nome é Flamingo FP5. Até aqui, vimos como o Flamingo desafia não só as forças militares da Rússia, mas também toda a imagem de poder que o Kremlin tenta projetar. A dúvida que agora paira é: como Moscou vai reagir quando suas defesas aéreas fracassam e suas bases, antes intocáveis, se tornam alvos vulneráveis? O Flamingo não é só uma arma de destruição. É um desafio direto à narrativa russa. Agora, imagine, líderes pressionados para justificar falhas, a mídia embaraçada ao mostrar que a Ucrânia pode atingir corações do território russo, e um sistema todo construído em volta da ideia de invencibilidade em crise. Aquele sentimento de segurança começa a se desfazer, e a vulnerabilidade aparece como um cheiro forte no ar, uma ameaça silenciosa que todos captam, mas poucos se atrevem a enfrentar. Enquanto o mundo treme com o avanço da inteligência artificial e sua revolução no trabalho e na economia, a Rússia se vê obrigada a combater uma nova ameaça, o alcance aterrador do Flamingo. Esse míssil, com seu poder de destruição colossal e seu voo furtivo baixo sobre o terreno, pode atingir desde depósitos de suprimentos até centros de comando, ferrovias, pontes e instalações de energia.
Cada golpe é uma facada na logística russa, uma pressão que estica recursos e faz as respostas militares se tornarem lentas e desajeitadas. Lembra quando a vastidão do território russo era sua maior vantagem? Hoje essa imensidão virou maldição. Com o Flamingos não há mais esconderijo seguro. Os pontos nevrálgicos da Rússia estão expostos como nunca. E essa mudança radical não afeta apenas soldados e armas, a vida cotidiana, o comércio e o transporte também se tornam reféns desse novo jogo brutal. Moscou sabe que precisa reagir e rápido. Mas como se defender de um inimigo que não fica parado? Mais sistemas antiaéreos surgirão. Mas será que isso será suficiente? A verdadeira questão que fica no ar é: será que o Flamingos é apenas o começo de uma nova era, onde o domínio e o poder vão ser redefinidos pelo alcance implacável de uma arma feita por quem luta não apenas para sobreviver, mas para virar o jogo? A batalha pela supremacia pode ter ganhado um novo capítulo, e ninguém sabe até onde o Flamingos pode chegar. Até agora, vimos como o Flamingos mudou o jogo, ampliando o alcance e a potência dos ataques ucranianos. Agora imagine o que acontece quando essa nova arma não mira apenas bases militares, mas começa a definir seu foco em um alvo muito maior, a economia russa, o coração pulsante que mantém tudo funcionando. Como Moscou vai reagir a essa ameaça inesperada? A vulnerabilidade de Moscou não está mais escondida atrás de linhas defensivas. O Flamingos invade o campo econômico da Rússia, atingindo com precisão cirúrgica suas instalações de energia, refinarias, oleodutos e terminais de exportação, setores vitais que garantem o fluxo constante de dinheiro. A resposta inicial do Kremlin parece óbvia: reforçar as defesas aéreas. Mas aqui está o ponto crítico: transferir as poderosas baterias S-400 para proteger alvos mais distantes significa deixar a linha de frente desprotegida. É um jogo de soma zero. Defender uma área expõe outra. E esses sistemas custam milhões por unidade, enquanto as linhas de produção russas já estão sobrecarregadas. Para piorar, o Flamingos tem uma vantagem mortal: voa baixo, quase tocando o solo, evitando radares e tornando a intercepção muito mais difícil. Quando disparado em barras, 50 mísseis simultâneos não são um ataque, são uma avalanche imparável. O alcance e o perfil de voo do Flamingos transcendem o campo de batalha. Agora, o Kremlin sente no bolso a verdadeira dimensão do problema. A economia russa depende quase que inteiramente da exportação de petróleo e gás. O Flamingos pode atingir essas fontes vitais. Imagine esse impacto: ataques seletivos que interrompem até 20% do fluxo de petróleo do país. Não seriam meras perdas físicas, seriam golpes diretos na estabilidade financeira do regime. Em junho, um míssil menor danificou uma refinaria importante, provocando um incêndio que consumiu tudo por 3 dias. Agora pense em um míssil com ogiva 10 vezes mais potente, capaz de alcançar distâncias muito maiores. O resultado? Chamas que não só destroem instalações, mas fazem a economia russa sangrar lentamente. Preços que disparam, cadeias de suprimentos em colapso, regiões inteiras encolhendo debaixo do peso da crise energética. A população sente na pele: escassez de combustível, aumento do custo de vida, desemprego batendo à porta. O medo cresce, a estabilidade ameaça ruir. Em meio a essa pressão extrema, Putin se vê acossado não apenas na arena militar, mas na luta pela sobrevivência de seu próprio governo. Será que o Flamingos pode ser o fator inesperado que finalmente vai forçar uma mudança irreversível? A guerra mudou, e com ela, o destino de uma nação balança na ponta de um míssil rosa. O que acontecerá quando a rachadura na armadura russa se transformar em uma fenda incontrolável? A próxima jogada de Putin pode ser sua última resposta ou o começo de um colapso. Uma nova ameaça tomou forma no âmbito da guerra recente. Um míssil que pode percorrer a distância entre Kiev e Moscou em menos de 1 hora. Chamado de Flamingos FP-5, ele carrega uma ogiva poderosa o suficiente para devastar uma cidade inteira. Mas não se engane com seu nome gentil. Esta arma é uma resposta direta à agressão russa e um indicativo claro da capacidade da Ucrânia de se defender. Nos últimos anos, o presidente russo Vladimir Putin tem repetido que Moscou estava fora do alcance da Ucrânia. Agora, essa narrativa parece estar em ruínas. O Flamingos, um míssil de cruzeiro desenvolvido pela empresa ucraniana Firepoin, já não é apenas um protótipo, mas sim um produto em série. Com um alcance impressionante de cerca de 3.000 quilômetros, ele representa um verdadeiro divisor de águas no conflito, capaz de atingir alvos profundos dentro do território russo, como Moscou e São Petersburgo.
A simples existência desse míssil pode ser o fator que finalmente pressiona Putin a repensar sua estratégia. O que torna o Flamingo ainda mais surpreendente é a sua origem. Pintado de rosa por engano, o nome do míssil não é uma ironia, mas um tributo às mulheres envolvidas em sua produção. O CEO da Firepoin chegou a comentar que não era necessário um nome intimidador para uma arma com tal potencial. E o que é mais impressionante é que a Ucrânia não precisou recorrer à tecnologia ocidental para desenvolvê-lo. A fabricação do Flamingo utiliza talentos e recursos internos, permitindo que a Ucrânia mantenha sua soberania sobre a tecnologia, algo vital em tempos de conflito, com uma produção em ritmo acelerado. O país já consegue produzir um míssil por dia e pretende aumentar essa capacidade, podendo alcançar milhares por ano. Isso é um game changer. A presença do Flamingo pode criar um verdadeiro efeito dominó sobre a infraestrutura russa. Apesar do potencial destrutivo, o que realmente assusta é a pressão econômica que o míssil pode causar. A longo prazo, isso pode provocar escassez de combustível, aumento de custos e até descontentamento popular dentro da Rússia. Na verdade, o Flamingo é uma ameaça que vai além das explosões e destruição. Seu impacto psicológico pode ser devastador. Por muito tempo, os cidadãos russos viveram com a falsa ideia de que o conflito estava longe de suas realidades cotidianas. Ao começarem a ouvir os estrondos das ofensivas ucranianas, a percepção do que está acontecendo na guerra se transforma. O medo se espalha como fogo em palha seca, e essa inquietação pode alimentar a pressão sobre os líderes locais, corroendo a confiança pública no governo. Em suma, o Flamingo não apenas ataca infraestruturas, mas também abala a psique dos cidadãos russos. Ele revela a vulnerabilidade de um país que tentou vender a imagem de controle absoluto. Essa situação representa um verdadeiro pesadelo para Putin, pois a dor econômica é apenas uma fração do que o medo coletivo pode causar. Se o Flamingo continuar a operar, poderá desestabilizar os fundamentos da ordem interna russa. À medida que a Ucrânia continua a usar essa arma inovadora, fica a pergunta: qual será a resposta do Kremlin diante dessa nova realidade que pode mudar o rumo da guerra? Até agora falamos sobre como a Rússia sempre ditou as regras do jogo, escolhendo onde lutar e controlando a narrativa. A chegada do míssil Flamingo mudou radicalmente esse cenário. Agora a Ucrânia tem a capacidade de responder, de desestabilizar, e o mais importante, de quebrar as certezas russas. Esse míssil não é apenas uma arma, é um fator inesperado que traz caos para o inimigo. Mas o que isso significa de verdade para Moscou? A Rússia está completamente perdida. Não sabe de onde virá o próximo ataque. Não existe mais lugar seguro. Imagine um medo silencioso, aquele frio na espinha que toma conta de comandantes e soldados. Essa incerteza é uma arma poderosa. Ela paralisa pensamentos, alimenta dúvidas. E na guerra duvidar pode ser fatal. O pior, esse golpe chega em um momento em que a Rússia está no limite. Suas tropas são poucas, os recursos escassos, as pressões diplomáticas e sanções se acumulam. O Flamingo é como mais uma sombra ameaçadora, obrigando-os a dividir forças, gastar mais, refazer planos. Esse é exatamente o objetivo da Ucrânia. Não é só destruir, é provocar desestabilização. Forçar a Rússia a questionar tudo, seus planos, suas prioridades, sua própria força. E nessa missão, o Flamingo se destaca como ninguém. Cada soldado ucraniano importa demais. Tradicionalmente a Rússia tinha vantagem numérica com mais homens e reservas. Agora com esse míssil, a Ucrânia não precisa avançar no território inimigo para atingir alvos estratégicos. Pode fazer isso de longe, com precisão cirúrgica e repetição. Isso não é só eficiência. É salvar vidas. Menos soldados em risco significa menos baixas. Menos desgaste. O Flamingo permite que a Ucrânia aumente sua força sem sangue extra derramado. Isso vai muito além do que drones já fizeram até agora. Os drones transformaram o modo de lutar. O Flamingo eleva esse conceito a outro patamar. Agora quem tem menos tropas não é necessariamente quem está mais fraco. A distância de ataque pesa mais que o número de soldados. O velho domínio russo baseado em quantidade começa a parecer ultrapassado. E mais, essa inovação mexe diretamente com a imagem que o resto do mundo tem do conflito. Quando a Ucrânia apresenta uma arma como o Flamingo, que é feita em solo nacional e já está pronta para uso massivo, ela não apenas mostra capacidade tecnológica. Ela conquista respeito, muda regras não só no campo de batalha, mas também na mesa das negociações. Mas será que o Flamingo será o fio que arrebenta a corda da paciência russa? Conseguirá mesmo convencer Putin a mudar sua postura?
Ou será que essa arma vai despertar uma reação ainda mais feroz? Não perca, a resposta pode determinar o futuro de toda a região. Qual será o próximo movimento? A Rússia ainda está no comando do jogo, ou será que perderá tudo à sombra do Flamingo? Imagine um míssil capaz de viajar centenas de quilômetros em menos de 1 hora, carregando uma ogiva potente o suficiente para devastar um quarteirão inteiro. Parece coisa de superpotência, certo? Mas não é. Não é americano nem russo. É ucraniano, com nome e rosto próprios, Flamingo FP5. O Flamingo não é apenas uma arma. É uma resposta audaciosa à agressão contra a Ucrânia. Surgiu no meio do conflito, produzido por uma empresa nacional chamada Firepoin, que em tempo recorde criou um míssil de cruzeiro com alcance aproximado de 3.000 quilômetros. Isso significa que Moscou, São Petersburgo e até regiões remotas da Sibéria agora estão ao alcance desses projéteis. Lá atrás, Putin garantia que Moscou jamais seria atingida por armas ucranianas. Agora, essa promessa se desfaz diante dessa nova ameaça que rompe qualquer linha imaginada de segurança. Pintado inicialmente de rosa por um erro, o Flamingo manteve essa cor inusitada como homenagem às mulheres que participaram da sua criação. Um símbolo de resistência e inovação. Mas o verdadeiro terror desse míssil não está na cor, e sim na força de seu impacto, uma ogiva que pesa mais do que o dobro das usadas no famoso Tomahawk americano. Além disso, é furtivo, voa baixo e usa inteligência artificial para navegar. Tudo para escapar das defesas inimigas e garantir que quando surgirem na mira, já seja tarde demais para reagir. Essa arma não foi copiada, nem traz tecnologia estrangeira. Foi desenvolvida inteiramente na Ucrânia, com engenheiros trabalhando em bunkers subterrâneos para escapar dos ataques, enfrentando escassez de peças por causa dos bloqueios. Essa realidade criou um verdadeiro milagre tecnológico, construído com talento local e uma determinação feroz. Mostrar que a Ucrânia podia não apenas se defender, mas contra-atacar longe, muito longe. Essa mudança na estratégia modifica profundamente o jogo. Com a capacidade de atingir alvos estratégicos no coração do inimigo, como refinarias, bases aéreas e centros de comando, o Flamingo amplia o espectro da guerra. Não são mais só as áreas de combate próximas. Agora, a batalha entra no território russo, abalando estruturas vitais e provocando caos econômico. E quanto custa tudo isso? Surpreendentemente, menos de $500 milhão por unidade, uma fração do preço das armas semelhantes russas. Isso significa uma produção em massa viável, capaz de manter altas pressões de forma sustentável. Essa vantagem econômica é talvez a ameaça mais silenciosa, mas talvez a mais poderosa. Claro, o Flamingo não é invencível. A produção ainda está crescendo, e lançar muitos mísseis ao mesmo tempo pode gerar preocupações internacionais. Mas esses são pequenos obstáculos diante da mudança que essa arma representa. Agora, imagine essa realidade sob a perspectiva do Kremlin. A vantagem numérica de Moscou começa a parecer obsoleta. O avanço ucraniano não é só em armas, mas em estratégia, em poder de influência, em voz no cenário global. Com o Flamingo, a Ucrânia deixa de ser vista apenas como vítima para se tornar uma força a ser respeitada. Isso faz com que muitos países mudem seus olhares e reposicionem seus aliados. Irã, que até agora apoiava a Rússia com drones, de repente se vê no alcance do Flamingo. Com seus próprios centros de produção vulneráveis a ataques ucranianos. O que antes era um risco calculado, agora é uma aposta perigosa. Apoiar Moscou se transforma em uma decisão de alto custo. E aí fica a pergunta que todos se fazem. O que vem depois do Flamingo? Se a Ucrânia foi capaz de desenvolver essa arma em 9 meses, quais outras surpresas ela ainda guarda? É um jogo de poder, inovação e resistência que deixa o mundo em suspense, porque a guerra já não é mais a mesma. Quem controlará essa nova realidade? E até onde essa escalada pode levar? Essa é a encruzilhada dramática em que o conflito se encontra, e o relógio não para de correr. Até agora vimos como o alcance impressionante do míssil Flamingo, ultrapassando 3.000 quilômetros, coloca até partes do Irã dentro do seu alvo. Isso já é o suficiente para fazer qualquer país pensar 2 vezes antes de apoiar a Rússia. Mas, o que acontece quando a conta dessa ousadia começa a chegar em casa? A lealdade tem um preço, e agora ele está ficando cada vez mais caro. Imagine a Coreia do Norte, que já enviou artilharia e até soldados para ajudar a Rússia. Embora não esteja no alcance direto do Flamingo, o país observa com tensão crescente essa nova arma ucraniana. Por quê? Porque o que importa não é só o presente, mas o futuro. Se a Ucrânia conseguiu criar um míssil tão avançado em meio à guerra,
O que mais poderá surgir amanhã? Essa velocidade de progresso faz até os aliados mais distantes se questionarem: estamos realmente seguros? E não é só isso. A Rússia, que antes conseguia apoiar seus aliados com recursos e armas, agora se vê obrigada a concentrar suas forças na defesa do próprio território. Isso enfraquece sua influência externa. Lembre-se do que aconteceu na Síria. Quando Bashar precisou de ajuda, Moscou não pôde responder à altura, e o regime desmoronou. Com isso, menos mísseis chegam ao Irã, menos suprimentos para grupos aliados, e os envios de armas ficam cada vez mais lentos. O Flamingo não é apenas uma arma que destrói alvos, ele desmonta cadeias inteiras de apoio. Essa mudança radical no jogo global chama a atenção de outros países que observam de longe, como Taiwan. Por anos eles viveram sob a sombra ameaçadora do poder militar chinês. Mas agora a Ucrânia, um país cercado sob ataque constante, mostra que a inovação não está reservada às superpotências. Se eles conseguiram, por que Taiwan não poderia seguir o mesmo caminho? A pergunta que fica é: será que o Flamingo acaba de abrir uma nova era no equilíbrio de poder mundial? E mais, até onde vai a capacidade da Rússia de manter sua influência, agora que precisa defender seu quintal? Essa reviravolta pode ser apenas o começo de uma transformação profunda, e o mundo está assistindo em silêncio ao que pode ser o início de uma grande virada. Há pouco vimos como um país sitiado pode se reinventar e desafiar potências mundiais por meio da inovação. Agora, uma questão perturbadora surge. Por que apenas a Ucrânia? Por que outras nações que se sentem ameaçadas, mas não dispõem de grandes orçamentos ou forças militares robustas, não poderiam seguir o mesmo caminho? O Flamingo prova que alcance e precisão valem muito mais do que tamanho ou quantidade. Imagine Taiwan, por exemplo. Poderia essa ilha começar a investir em sistemas de longo alcance, tecnologias furtivas e armamentos guiados por inteligência artificial? E se esse movimento não fosse apenas para se defender, mas para criar um poder dissuasor real? A simples ameaça de um foguete com o alcance do Flamingo, mesmo em números reduzidos, seria capaz de fazer a China hesitar, mudando completamente a equação estratégica na região. Essa é a força da inovação. Ela não precisa ser uma cópia ou um arsenal gigantesco. Ela precisa apenas ser disruptiva. A Rússia sabe disso muito bem, e já começa a pensar em maneiras de capturar um destes mísseis para estudar sua engenharia reversa. Compreender o Flamingo significaria acessar o cérebro por trás do projeto ucraniano, o design, a tecnologia de navegação, o processo de fabricação. No entanto, é uma tarefa que se mostra mais complexa do que parece. O Flamingo foi projetado para ser difícil de detectar, impossível de interceptar com facilidade e quase inatingível para a recuperação. Até mesmo se a Rússia conseguisse derrubar ou capturar um exemplar, replicá-lo não será simples. O diferencial da Ucrânia não está apenas no míssil em si, mas na mentalidade que o criou. Um pensamento ágil, focado, capaz de agir sob pressão extrema, que transforma equipamento em estratégia e resistência. Mas isso não elimina os riscos. Cada disparo do Flamingo expõe a Ucrânia a uma chance de revelação. Se um foguete cair, os rivais vão vasculhar cada pedaço, analisar cada componente. E não apenas a Rússia, mas outras potências certamente ficarão de olho no que poderá ser o novo padrão da guerra tecnológica. Por isso, a Ucrânia precisa agir com cautela e sabedoria. Muito mais que causar destruição, o Flamingo provoca uma mudança global no olhar dos países. Aqueles que antes observavam de longe agora percebem que uma nação pequena, porém determinada, pode sim, construir algo que revoluciona o jogo. E essa transformação ecoa além de fronteiras, inspirando outros a imaginar um novo tipo de poder, aquele que nasce da inteligência e da vontade inquebrantável. Será que estamos diante de uma revolução silenciosa nas estratégias militares? E quanto tempo até que o mundo veja os efeitos dessa obra-prima nas mãos daqueles que até ontem pareciam não ter chance? Nosso ponto de partida revelou como o Flamingo já agita o cenário global, forçando potências a se adaptarem ao inesperado. O que antes parecia impossível, agora é realidade. Uma nação cercada em guerra, criou uma arma capaz de desafiar os colossos militares. Agora, imagine só, Rússia, uma potência assustadora, está sendo obrigada a recuar, a defender seus segredos e justificar sua própria vulnerabilidade. Observadores de todo o mundo percebem algo mais profundo. O Flamingo não é apenas um míssil, é um projeto revolucionário. Um modelo de como o talento local unido à urgência e criatividade pode alcançar resultados que ressoam em continentes distantes.
Países fora do conflito direto, como a Venezuela, sentem o impacto dessa mudança. Com laços econômicos e energéticos estreitos com Moscou, qualquer ataque do Flamengo a oleodutos ou refinarias pode transformar aliados em grandes incômodos. Imagine o cheiro sufocante do óleo em chamas, o alarme de sirenes que ecoa por cidades inteiras enquanto cadeias de negociação desmoronam e alianças vacilam. O Flamengo simplesmente não precisa bombardear todo o alvo possível. Basta acertar os pontos certos para provocar um efeito dominó que alcança os cantos mais inesperados do tabuleiro geopolítico. Enquanto isso, a China observa de perto, até então jogando cautela ao lado de seu parceiro russo. Com este novo protagonista no palco, apoiar Moscou significa assumir riscos calculados. Se o conflito se intensificar e o Flamengo avançar para dentro do território russo, pode ser que a China não consiga se esquivar. Este cenário carregado de tensão não é algo que Pequim deseja. O Flamengo, com sua ameaça velada, aumenta o caos, tornando o confronto mais imprevisível, difícil de controlar e conter. Esse terreno instável põe os aliados de Moscou em estado de alerta constante, duvidando de seus compromissos. Não se trata apenas de mais um míssil. O Flamengo mudou as regras do jogo, provando que um país sob cerco pode desenvolver um sistema capaz de virar o tabuleiro global de xadrez. Agora as alianças russas vacilam, nações distantes reajustam suas defesas e a antiga confiança-segurança pela distância se desfaz rapidamente. Mas qual é a mensagem que a Ucrânia realmente disparou junto com o Flamengo? É um aviso claro: inovação não precisa ser privilégio de superpotências, e a dissuasão não exige todo um arsenal colossal. Este artefato veloz, preciso e disruptivo já ultrapassa os limites do campo de batalha, começando a redefinir o poder no mundo. E aqui fica a pergunta que ninguém ousa responder abertamente: será que esta arma nas mãos certas pode acabar rapidamente com o reinado das grandes potências? Ou será que em breve veremos uma nova era, onde pequenas nações com grandes ideias reescrevem o destino da geopolítica? Você acredita que isso é apenas o começo? O jogo está só começando, e o que vem a seguir pode virar tudo de cabeça para baixo. A verdadeira batalha pode estar além das fronteiras conhecidas, com consequências jamais vistas. Prepare-se porque o futuro já chegou, e ele tem o nome de Flamengo.